Olá, minhas saudações a quem se encontra nesse momento presente, aqui compartilhando conosco esse momento de vivência no cultivo da espiritualidade. Então, nosso abraço fraterno, nosso beijo no coração para cada amiga, amigo, para cada irmã, irmão que se junta, né, a todos nós nesse instante, uma vez que estamos aqui contribuindo para as atividades tão positivas da comunidade espírita Nova Era. Então inclusive essa denominação, ela já traz um senso de comunhão, uma vez que se trata de uma comunidade. E reforço desse modo o meu abraço fraterno às pessoas que estão presentes. Algumas eu conheço, e aí eu, claro, sempre me lembro do querido amigo José Alberto. Então eu agradeço também o convite, e para podermos não apenas falar um pouco, não se trata de um encontro que se resume em um processo de fala e escuta, embora na prática possa parecer ou se caracterizar justamente como algo dessa natureza, que uma pessoa vai falando, no caso presente eu, e as demais que estão presentes vão escutando, vendo, escutando, mas existe em nossa compreensão uma interação que vai para além desse processo de fala e de escuta, que está entrelaçado, é claro, a esse tipo de atividade. Mas vamos juntos, juntas, também expressando nossas ideias, trazendo à tona certas reflexões, reagindo do ponto de vista afetivo. E aí é que vem essa parte, como eu disse, que se entrelaça a esse tipo de atividade, que é a nossa experiência ou a nossa vivência espiritual. Uma vez que se trata justamente de favorecer, de potencializar essa vivência em momentos como esse, de encontros que tem justamente um dos grandes objetivos, favorecer as vivências espirituais que se disseminam em nossa vida, que não se resumem apenas aos encontros caracterizados em espaços ou em grupos, em comunidades que tenham essa proposta, inclusive em comunidades espíritas. Porque compreendemos justamente essas possibilidades de vivências espirituais como um processo natural da vida, embora não sejam comuns, né? As experiências ou as vivências espirituais não sejam comuns do ponto de vista de nossa manifestação consciente e dos desejos ou dos anseios que trazemos de experimentar essas vivências de um modo normalmente objetivo e concreto, né? Ou seja, para falar de uma forma resumida, simples, por vezes se gostaria de ter uma impressão mais nítida, um conjunto de impressões mais nítidas, de impressões mais objetivas, mais concretas acerca de Deus, acerca do mundo espiritual. E, em muitos casos, quando se trata dessa questão do mundo espiritual, da dimensão espiritual, de entes queridos, de pessoas que já partiram desta vida, em função justamente da saudade que nós trazemos, que é natural, especialmente quando se gosta de alguém, porque quanto mais nós gostamos de uma pessoa ou das pessoas que compõem as nossas histórias, mais sentimos saudade. É uma saudade que pode doer, que pode machucar muito, ou uma saudade que, com o tempo, na elaboração do luto, a partir da forma como compreendemos a vida e a morte, ela não machuca, ela pode ser sentida, né? Pode trazer justamente aquela necessidade de preencher uma espécie de vazio, mas ela já não é uma experiência tão dolorosa, tão sofrida. No entanto, a saudade sempre continua, sempre vai continuar, porque são pessoas que nós gostamos, né? E passamos a sentir falta. E quantas vezes nós vamos encontrar como motivação para essas vivências espirituais justamente a possibilidade de estabelecer contato com esses entes queridos, né? Para diminuir a dor da saudade, né? Para dar conta dessa saudade que vai em nossos corações. E, naturalmente, nessas ocasiões, seja em função da busca de notícias por entes queridos, seja em função de uma compreensão acerca de Deus, de uma necessidade relacionada a intervenções do chamado plano espiritual da vida,
há o costume de se buscar médiums ou pessoas que tenham uma certa facilidade para estabelecer contato com essa dimensão espiritual, né, com aquilo que transcende a nossa realidade apreendida, né, estruturada pelos nossos sentidos e, é claro, pelo desenvolvimento que nós vamos tendo ao longo do tempo em termos de conhecimento que faculta a apreensão do que existe, das coisas que existem, vão compondo o que nós chamamos de realidade. Essa costuma ser uma via, né, a mais comum, que é a busca desses indivíduos, dessas pessoas que apresentam uma certa facilidade para estabelecer esse tipo de contato, de relação com a dimensão espiritual. E assim nós temos uma diversidade de possibilidades em termos dessa expressão, né? De pessoas que podem ouvir vozes, que podem ver espíritos, né? Que podem ter uma sensibilidade em relação a sensações táteis, não é? Olfativas também, de sentir cheiro, que mexe, portanto, com os nossos sentidos de uma forma geral, inclusive, em algumas situações, com os sentidos como um todo, que se pode ter pressentimentos, por exemplo, que, enfim, tem algum tipo de experiência que saia justamente desse comum. E essas experiências, elas podem justamente se caracterizar por uma diversidade de sensações. Tá? Como eu disse, ver espíritos, ouvir vozes, que são as sensações mais comuns em termos de percepção. Tá? No entanto, esses indivíduos eles não se caracterizam como doentes, ou como pessoas que tenham um transtorno mental pelo fato de ouvirem vozes, de estarem vendo espíritos, como, por exemplo, a esquizofrenia. Né? Não se trata justamente de indivíduos que estão caracterizados por um conjunto de sintomas, um conjunto de características, como alguém que venha a ter esse tipo de transtorno, uma vez que podem ver espíritos, ouvir vozes, mas isso não significa um transtorno, não significa um processo de adoecimento que venha comprometer a sua vida, que venha estabelecer uma série de outras dificuldades que vão compor até o próprio quadro de um transtorno como esse, servir para fazer um diagnóstico quando justamente a pessoa apresenta um conjunto de sintomas e de características que permitem um diagnóstico como esse. Em resumo, são médiuns que têm uma vida saudável, são pessoas que podem ouvir vozes, podem ver espíritos e têm a sua vida plenamente saudável, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, mental, orgânico, então na sua completude espiritual, é claro, tem uma condição saudável, dentro do possível, é claro, pode ter às vezes uma doença, algum tipo de problema que é algo comum à vida humana, mas em resumo, nós podemos encontrar normalmente pessoas que têm uma facilidade para ver, para escutar, né, para trazer de algum modo a partir de suas percepções, informações relacionadas a essa dimensão espiritual da vida, aquilo que transcende, né, o que é comum no campo de nossas experiências. E nós vamos identificar essa diversidade de possibilidades como uma diversidade de carismas. A diversidade de carismas, inclusive, é uma expressão que serve como título de uma obra, de uma produção de um espírita, que é destacado justamente pelo seu trabalho realizado ao longo do tempo, que é Hermínio Corrêa de Miranda, ou Hermínio Miranda, falando de uma forma resumida, como ele assinava suas obras, né? Hermínio C. de Miranda. Então ficou conhecido como Hermínio Miranda, e ele se dedicou durante décadas assim da sua vida, boa parte da sua vida, a estudar, né? E trazendo assim um arcabouço de conhecimento teórico vasto, mas também a ter vivências. Ele não era médium, caracterizado como médium, como uma pessoa que apresentasse uma sensibilidade espiritual capaz de apreender informações de um modo mais objetivo, mais concreto, mais palpável na relação com a espiritualidade. No entanto, ele teve a possibilidade, tanto pela busca de experiências registradas em livros, né, de saberes disseminados não apenas no meio espírita, mas para além, né, envolvendo aí tradições espiritualistas
em diferentes culturas, mas Hermínio Miranda também teve vivência, e isso é interessante, porque mesmo que não tenhamos uma expressão da mediunidade ou da sensibilidade mediúnica, podemos dizer dos carismas mais bem identificados, isso não significa dizer que as vivências espirituais elas não sejam possíveis, uma vez que nós estamos em uma constante possibilidade de permuta em nossa vida social, né? Em nossa vivência coletiva. Então nós podemos encontrar pessoas que apresentem essas possibilidades e isso, é claro, acaba fazendo parte do nosso próprio campo de experiência também, né? Então vamos aprendendo e tendo vivências que são significativas em relação àquilo que nós experimentamos e em relação àquilo que as outras pessoas experimentam e como isso é compartilhado conosco. Então, essa diversidade de carismas, ela está nessa obra de Hermínio Miranda, como eu disse, que alguém que teve uma vivência vasta do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Ele nunca frequentou assim de forma regular, não é, centros espíritas grandes, participava de reuniões com grupos pequenos, normalmente com 6 pessoas, junto com outro espírita que é muito conhecido também, chamado de Eolindo Amorim, por conta de suas publicações, de seus escritos. E dessa forma, Hermínio Miranda, inclusive como magnetizador, acabou tendo contato com alguns médios que deram uma contribuição muito importante para enriquecer o seu trabalho, né? Enriquecer inclusive de vivência, de modo que ele pudesse até estabelecer comparações entre aquilo que ele vivenciava e aquilo que ele encontrava na literatura. E interessante que nas suas vivências com esses grupos pequenos, os espíritos que coordenavam diziam assim, olha, Hermínio Miranda vai exercer o papel de dialogador, né? Que em alguns casos se chama de doutrinador, mas é aquela pessoa que tem o papel de conversar com os espíritos durante o processo de comunicação através da mediunidade. E ele então, a partir dessa experiência e pelo seu perfil, ele foi fazendo registros e inclusive publicou obras, como é o caso de Diálogos com as Sombras, que é uma produção fruto de anos de vivência nesse papel de dialogar com os espíritos. Então ele foi fazendo registros e a partir daí publicou uma obra cujo título é Diálogos com as Sombras, e há outras também que se referem justamente a esse tipo de experiência. Então, voltando para a sua publicação Diversidade dos Carismas, interessante que ele faz essa palavra, porque carisma significa graça, um favor, né? Uma palavra grega que tem esse significado, inclusive a gente usa cotidianamente, né? A gente diz assim, que é uma pessoa carismática, né? No sentido justamente de que ela é alguém que possui uma espécie de graça, que faz com que ela seja admirável, respeitada, não é? Que tem uma facilidade em relação a permear espaços nas relações interpessoais. Mas há também um uso, que foi um uso feito dessa palavra dentro do contexto do cristianismo, que se refere a dom ou a graça espiritual, né, concedida especificamente pelo Espírito Santo, né? Então, uma graça, um dom espiritual concedida por bondade pelo Espírito Santo a quem deseja servir a Deus. Então, dentro do contexto do cristianismo, o carisma, os carismas representam justamente dons espirituais que permitem essa interação com a dimensão do sagrado, onde se situa essa força misteriosa e fonte de tudo que existe, que chamamos de Deus. Então esse é o uso que se faz. A Hermínio Miranda usa essa expressão diversidade dos carismas justamente para se referir às faculdades espirituais, não apenas à mediunidade, mas às faculdades espirituais onde entra justamente a mediunidade. Bom, mas qual é a diferença? A mediunidade se refere justamente a faculdades que permitem uma interação e um processo de comunicação com os seres que chamamos de espíritos, que são pessoas, tá? Que partiram desta vida e passando pelo chamado transe da morte. Ou seja, experimentaram a morte, mas a morte não pôs fim às suas vidas, do ponto de vista de sua atividade mental, a preservação da consciência, da memória, das suas características afetivas, de seu conjunto de crenças, de valores. Então, tudo isso é preservado, né?
De modo que a morte se apresenta aí como um processo de transição, né? De transição que é de natureza material. Às vezes se tem uma ideia de que a morte leva a uma experiência espiritual que se opõe de uma forma completa em termos de natureza à matéria, como se fosse algo completamente diverso, quando na verdade é uma outra forma de experiência, de se estar em uma dimensão que também é formada por matéria. Então isso é algo só como um parêntese que é importante colocar, né? Para que a gente não fique num processo de dicotomia, de estabelecer distanciamentos, né, de polos, né, que não estabelecem contatos, espírito e matéria, né? Vida e morte, luz e escuridão. Quando, na verdade, nós temos um processo de interação, um processo de complementação, que produz inclusive harmonia e que traz um dinamismo que é necessário à vida. Pois bem, então, a mediunidade se caracteriza justamente por esse fenômeno, ou por um conjunto de expressões sensitivas, portanto, um conjunto de percepções que permitem a comunicação com os espíritos. Então, esses fenômenos, eles são caracterizados justamente como fenômenos mediúnicos, né? Então, aí nós temos essas faculdades espirituais que se expressam como uma faculdade mediúnica. Mas temos também possibilidades perceptivas que não se referem diretamente a esses entes, não é? A esses seres que nós chamamos de espíritos, mas que nos permitem experimentar sensações que vão para além dos sentidos comuns, como, por exemplo, ter uma visão do futuro, a chamada premonição ou precognição, ou profecia, ter uma visão do passado, com uma retrocognição, então conhecer o passado, como é o caso das experiências de memórias que vêm à tona referentes às chamadas vidas passadas, a reencarnações anteriores, não é? Haver coisas que estão distantes acontecendo em um lugar distante também, não é? No que se chama de clarividência, de ter, portanto, uma visão clara de eventos que estejam acontecendo para além de nossas possibilidades perceptivas comuns. Ou seja, eu posso sentir, experimentar algo e ter conhecimento de uma situação que esteja ocorrendo com alguém que faça parte de minha vida, que esteja presente no meu coração e está morando em outro continente, totalmente distante. Eu posso ter um conjunto de sensações referentes ao que está acontecendo com essa pessoa, ter conhecimento, um conhecimento que vem de uma forma que é diferente, e depois isso se confirmar, né? Eu já vi um caso, por exemplo, de uma pessoa com quem eu trabalhei em uma ONG e ela inclusive não era espírita, né? Comentando porque, veja, essas faculdades elas estão disseminadas na vida, né? Algumas vezes elas se apresentam de uma forma mais bem caracterizada em relação a alguns indivíduos, algumas pessoas, e outras vezes não, né? Mas mesmo quando não se apresentam de um modo caracterizado, o que é que isso significa dizer? Né? Quando não se apresentam de uma forma mais comum na vivência de algumas pessoas que costumam ter sensações recorrentes acerca dessa realidade espiritual, né? Então esses normalmente são chamados de sensitivos, de médiums, mas no comum, para quem diz assim, olha, eu nunca tive nada, nunca vi nada, nunca experimentei nada, nunca tive nenhum tipo de experiência espiritual, por enquanto, porque é algo possível de acontecer e passível de acontecer em algum instante da vida, em algum momento. Então, se nós ouvíssemos os relatos das pessoas, nós poderíamos encontrar uma série de situações que se referem justamente, ou de experiências, de vivências que se referem a essa relação com a dimensão espiritual da vida, com a relação com aquilo que transcende, que está no campo da chamada metafísica, do transcendental, e aí nós podemos falar do espiritual. E eu, voltando ao exemplo, conheci, portanto, uma colega de trabalho, uma pessoa, inclusive, maravilhosa, e ela contando a experiência que havia lhe acontecido, e era a seguinte, ela contou na época que há cerca de uma semana estava sentindo uma angústia muito grande, sentindo uma tristeza e vindo junto com esse sentimento de tristeza, com a angústia, a imagem de uma amiga
que foi amiga da faculdade, e elas tiveram assim laços de amizades mais profundos, né? Conviveram durante um bom tempo, durante anos juntas, e para além ali dos momentos em que estavam na faculdade, se tornaram amigas mesmo. É, e vinha sempre a imagem dessa moça, né? Vinha a imagem dela e uma imagem também que se associava a expressões de sofrimento, de tristeza. Então é como se ela estivesse vendo essa moça chorando, né? Angustiada, e ela também começava a sentir essa angústia. Começava a sentir assim como se estivesse num momento de crise, embora ela não estivesse vivendo isso na sua vida pessoal. Vinha apenas ela experimentava essas sensações e as imagens dessa amiga com a qual ela não falava já havia algum tempo, porque acabaram perdendo, vamos dizer assim, o contato, uma vez que essa amiga acabou precisando se mudar para um outro país. E aí mudou de número. Na época não utilizava algumas redes sociais, como é o caso do Instagram. Isso já faz algum tempo, alguns anos, então eu acho que naquele período nem existia ainda o Instagram. Talvez o Facebook sim, mas ela não usava. E enfim, o fato é que acabaram não. E cada uma seguindo sua vida, não é? Acabaram não tendo mais a comunicação que era habitual, embora preservassem aquela memória afetiva e o sentimento de amizade recíproca. Pois bem, o fato é que essa amiga que estava morando em um outro continente, em outro país, era inclusive em um país do continente africano, ela entra em contato, ela conseguiu contato e começou a conversar, a falar com essa amiga dela, que era minha colega de trabalho. E as duas então passaram a se comunicar. E essa colega de trabalho ela disse assim: olha que coisa interessante. Quando a gente começou, ela me encontrou em uma rede social, acho que foi no Facebook, e a gente começou a conversar. Ela então foi me falar do que estava vivenciando, estava sentindo, estava passando por um momento de tristeza, sentindo muita angústia porque ela havia se separado, o marido foi embora, ela ficou só naquele país, não tinha filhos, estava num momento difícil porque acabou ficando desempregada também. Então, assim, aconteceu um conjunto de situações, um conjunto de acontecimentos que tornaram a sua vida muito desafiadora, né? Então, ela estava passando por uma situação de provação muito grande. Isso vinha causando uma tristeza, vinha causando uma angústia. Ela começou a pensar nessa amiga dela, que era minha colega de trabalho. Então ela começou a lembrar dela, falou: poxa, eu acho que fulana pode me ajudar, porque essa minha colega de trabalho era também psicóloga, as duas se formaram em psicologia, né? Assim, então, é uma pessoa com uma competência profissional maravilhosa. E ela então começou a pensar tanto pela questão profissional quanto pelos laços de amizade, né? Então pela confiança, por saber que teria um apoio, um cuidado, uma fonte de consolo, e ela estava precisando disso. Enfim, foi o que aconteceu em resumo. Mas veja como é interessante, estavam separadas por continentes, e no entanto houve esse processo que foi um processo de comunicação. Isso está dentro desse campo amplo de experiências que caracteriza o que Hermínio Miranda chamou de diversidade dos carismas, e nós podemos chamar, como eu disse, de faculdades espirituais, os carismas como faculdades espirituais. Só que numa perspectiva do que se encontra no campo do saber espírita, essas faculdades espirituais, elas não sejam aquelas como expressão de nossa própria sensibilidade como espíritos, na possibilidade de apreender informações que estão para além do nosso sentido comum, como eu falei nesse exemplo. Há outros casos de visão do futuro, de eventos do futuro, de visão de vidas passadas, né? De visão de coisas que estão acontecendo à distância, de escuta também, como se tivessem, vamos dizer assim, conteúdos que estão na mente de outras pessoas, é o que se chama de telepatia, foi chamado de telepatia, especialmente no contexto da parapsicologia. Mas, enfim, esse conjunto de experiências estão dentro das chamadas faculdades espirituais, como expressão de nossa própria sensibilidade como espíritos, e aquelas que também são expressão de nossa sensibilidade como espíritos, mas que permitem uma interação com os chamados espíritos, e aí nós vamos chamar de mediunidade. Então, é esse conjunto de possibilidades perceptíveis que configuram
experiências com a chamada dimensão espiritual da vida e que podem ter diversas consequências, repercussões. Né? Podem trazer consolo, podem trazer aprendizado, enfim, podem repercutir das mais variadas formas. O fato é que, como eu vinha dizendo e volto agora, né, a repetir, retomando o raciocínio, essas faculdades, elas não estão restritas do ponto de vista daquilo que nós vamos encontrar especialmente no saber espírita, a alguns indivíduos que seriam pessoas especiais. E muito menos são faculdades que representam um dom concedido a algumas pessoas. Eu sei que nós vamos encontrar aquelas pessoas, aqueles indivíduos chamados de médiums, e que parecem ter esse dom que vai para além do que é comum. É claro, né? É natural que se compreenda dessa forma. Mas o fato é que essas faculdades espirituais, esses carismas, eles estão presentes em quem quer que seja. Das mais variadas formas, em sua diversidade, é algo que nós compartilhamos. Tanto é assim que nós vamos encontrar em uma das fontes básicas do saber espírita um texto de Kardec que está no chamado Livro dos Médiuns, capítulo 14, da segunda parte, que é sobre os médiuns, no item 159, quando Kardec vai falar que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, por essa mesma razão, pode ser considerado como um médium. E assim, a mediunidade é uma faculdade humana natural. Tá? De um modo geral, é assim que Kardec vai colocar. E ele tem razão. É claro que isso diz respeito especificamente à mediunidade, mas podemos falar das faculdades espirituais como um todo. Então, nessa perspectiva, não se trata de um dom, a não ser que você pense em um dom que é concedido de uma forma generalizada. Ele só vai se expressar de maneira variada, tá? Em alguns casos com intensidade, com a frequência maior, e na maior parte dos casos não. Tá? Nós vamos ter experiências, mas a maior parte delas acaba ficando no campo da inconsciência e não chega à nossa consciência. Então, na maior parte dos casos, nós não vamos encontrar uma expressão mais frequente, mais intensa, mais concreta, mais objetiva. Mas isso não significa dizer que não tenhamos uma diversidade de carismas disseminada, né? Essa diversidade disseminada entre todas as pessoas. Agora, para que ela se expresse de acordo com as características que cada um traz consigo, é importante, como qualquer outra coisa, que elas sejam cultivadas, ou que essas faculdades sejam cultivadas. Porque quando nós cultivamos, nós vamos favorecendo o seu aflorar. Nós vamos criando um campo favorável à expressão dessas experiências espirituais. Mas como é que se cultiva isso? A partir de nossas buscas, de nossas práticas, de nossas vivências. É assim que se cultiva. Se eu vou procurar literatura, fazer leitura de livros que se referem a isso, eu estou entrando em contato com aquele conteúdo. Se eu faço práticas de orações, eu estou em meio a práticas que se referem justamente a uma relação com a dimensão espiritual da vida, seja lá qual nome seja adotado em função de cada matriz de crença e matriz religiosa, mas também é um cultivo da espiritualidade. Se eu busco espaços que favorecem esse tipo de vivência, então estou fazendo escolhas que vão me levando justamente a um conjunto de práticas, de experiências que favorecem esse cultivo das faculdades espirituais. Aí como é que isso vai se expressar em mim? Não sei. Vai depender das características que nós trazemos. Pode ser de uma forma sutil. Pode ser, por exemplo, aquilo que vem como intuição, como inspiração, mas por que que isso é menor, tem menos importância do que faculdades de clareaudiência, clarividência, que permitem ver e ouvir os espíritos? Né? Eu sei que acaba se tratando muito mais de um processo objetivo, concreto, e que ajuda muito no fortalecimento do que nós chamamos de crença ou de fé. Então, eu passo a ver, passo a ouvir, isso ajuda muito a ter convicção de que, de fato, essa dimensão espiritual existe. Ou então eu tenho provas, né? A partir da mediunidade de alguém. Então, veio uma comunicação de um ente querido meu e trouxe informações
que são muito precisas, embora hoje é preciso ter cuidado, né, com essa questão, uma vez que as nossas informações pessoais estão disseminadas, né, pela quantidade de mídias digitais, sociais que nós temos aí, né, estão em bancos de dados, né, então estão no chamado Big Data, então num conjunto de dados que ficam compartilhados numa rede, né, e assim não está centrado em nenhum tipo de dispositivo único, concreto, material. Então está disponível aí, como se diz, nas nuvens, né? Então numa rede de conexões, e isso acaba sendo um desafio em relação ao que se chama de acurácia do médium, ou da capacidade do médium de trazer informações precisas daquilo que ele não tem conhecimento. E aí vem esse problema, como saber que o médium não teve nenhum acesso a essas informações, né? Então isso acaba tornando um pouco mais difícil fazer esse tipo de avaliação, quando esse tipo de avaliação se torna uma necessidade. Seja em função de pesquisa, seja em função de um cuidado em relação à verificação do próprio médium, por parte do próprio médium, que ele pode ter esse cuidado, não como uma ação que parte do pressuposto de que todo médium é um charlatão, não é? Um enganador. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, né? Considerar os médios como pessoas que têm as suas virtudes, seus vícios, que têm as suas possibilidades também de cometer equívocos, uma vez que a própria faculdade espiritual, inclusive a mediunidade, ela se caracteriza, aí eu vou trazer uma outra referência do saber espírita, que é, no caso, André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, que vai dizer que a faculdade mediúnica, nós podemos falar as faculdades espirituais, se caracterizam pela sintonia e filtragem. Então, sintonia, o que nós vamos encontrar em termos de possibilidades de interações que acontecem em função de similaridades que compartilhamos com pessoas, com anseios, sonhos, não é? Com os interesses em comum. Então, no caso, por exemplo, da minha colega, da minha ex-colega, como eu citei, veja, existia uma sintonia entre ela e a amiga pela amizade, pelos sentimentos compartilhados, pela memória afetiva construída pelas duas. Então, isso estabelece o processo de sintonia. É muito mais fácil você entrar em contato, estabelecer uma relação com quem você convive, com quem você compartilha experiências, com quem você experimenta uma similaridade em termos de valores, de anseios, de crenças, de gostos. Então isso fica muito mais fácil. É chamada sintonia, para falar assim de uma forma mais geral, né? Um pouco bastante resumida. E a filtragem, que significa o quê? Que todos nós interferimos no processo, né? Que o médium ou sensitivo, ele sempre vamos dizer, traz um pouco de si mesmo para o fenômeno que está acontecendo. Então, isso é algo característico. Portanto, quem quer que seja pode cometer equívocos, pode cometer erros. Então, é preciso ver essas pessoas que têm uma sensibilidade no que se refere a essas faculdades espirituais mais bem caracterizadas como pessoas também normais. Tá? Então, cuidado para não se partir do pressuposto de que se trata de enganador, enganadora, não é? De que está com más intenções. Então, a gente precisa ter um cuidado em relação a isso. Como diria Jesus, né, é preciso verificar, né, se os profetas eles são falsos ou verdadeiros, mas com respeito, com cuidado, com amorosidade, com seriedade. Isso se refere a nós mesmos, assim, compreendendo que aquilo que se refere à chamada experiência espiritual é algo que nos compõe também. Então, voltando ao que eu estava trazendo como reflexão, por que é mais importante um fenômeno ou uma experiência mais objetiva, né, mais concreta, e que traz, como eu disse, informações sobre a dimensão espiritual da vida, e no caso, como eu estava exemplificando um pouquinho antes, de notícias de entes queridos, né,
em relação àquelas faculdades ou experiências que são mais subjetivas, que estão no campo da intuição, da inspiração. É algo que pode se referir especialmente à nossa necessidade de confirmação e fortalecimento de nossa crença, da nossa fé. Mas veja, em termos da diversidade dos carismas, todas são importantes. Todo cultivo das nossas faculdades espirituais, sejam elas quais forem, é importante. E nós cultivamos em função de nossas buscas. Como acontece nesse instante aqui, ao acessar um conteúdo como esse, a nós partilharmos, embora seja um processo em que um fale e os demais escutem, né? Então de uma fala e escuta, mas não é uma fala e escuta passiva, né? Aqui eu sei que eu estou falando, a gente não tem a possibilidade de uma interação para estabelecer um diálogo, infelizmente, mas são as limitações que nós temos nesse caso, mas tudo bem, mas eu sei que ainda assim há uma interação em que as pessoas que estão presentes nesse processo de comunhão trazem as suas reflexões, né? Vão pensando, não, eu acho que isso pode estar equivocado, eu posso pensar de outra forma, não concordo, realmente é algo que já me aconteceu, então a gente vai reagindo, interagindo, né? A gente vai, portanto, estabelecendo de alguma forma um processo que é de diálogo. E isso é muito positivo e favorável para essa vivência que, de um modo geral, acaba nos remetendo à dimensão espiritual da vida. E nos lugares onde nós estivermos, eu estou em minha casa, estou no ambiente de trabalho, seja lá onde eu estiver, estou na rua, então a gente não sabe onde é que as pessoas podem estar e acessando um conteúdo como esse. Né? Então, compartilhando desse momento. Mas estejam onde estiverem, nós vamos justamente criando uma ambiência que é favorável às nossas relações espirituais e de uma forma saudável, porque o que é que nós desejamos? Né? Desejamos justamente que essas relações que se estabelecem a partir das faculdades espirituais, dessa diversidade dos carismas, elas possam nos chegar como uma fonte de aprendizado. Porque nós podemos aprender não apenas através do processo mais racional. Né? A educação ela não se realiza apenas por essa via. A educação também se realiza pelas vias delicadas das nossas percepções, dos nossos sentidos, do que nós sentimos em relação ao mundo, em relação à vida, em relação a nós mesmos. Né? Acontece também pelas vias sagradas do sentimento, das emoções que estão sendo suscitadas. Né? Se a gente tem ali um processo que vai fomentando em nosso íntimo a esperança, que vai suscitando bondade, um desejo de nos tornarmos pessoas melhores, então isso, veja, é aprendizado. É algo que vai, portanto, causando uma movimentação, né, em termos de atividade que transforma também. Né? E esse processo de transformar faz parte da educação. A educação nos ajuda a nos movermos, a seguirmos no dinamismo, num processo de transformação em relação à própria vida. Então, olha como é uma fonte de aprendizado nas suas mais diferentes possibilidades, né? Tocando justamente os mais diferentes aspectos, ou todos eles de uma forma integrada. Então nós vamos tendo nesses momentos uma ambiência que favorece o aprendizado, que pode também favorecer, ainda que estejamos buscando ou não, um consolo diante das necessidades ou das carências que se fazem presentes em nossa vida. Né? Então, às vezes, ali estamos com a carência, por exemplo, da saudade de uma pessoa que já partiu desta vida, de um ente querido, ou diante de uma determinada provação ou de uma expiação, né? Então, diante de uma doença, enfim, há carências que elas venham a se expressar de uma forma intencional ou não, mas elas estão presentes ali, e a ambiência espiritual que nós vamos criando, vamos cultivando nesse processo compartilhado, contribui de alguma forma para trazer um conforto. E o conforto ele é muito importante. Né? O conforto nos dá um fôlego a mais, o conforto suaviza nossos corações. O conforto cria condições favoráveis para que a gente consiga lidar melhor com os desafios que se fazem presentes. Né? O conforto ele pode justamente reacender a luz da esperança, pode abrir um horizonte mais amplo de vida, né? Pode justamente nos levar
adiante, fazendo com que, diante dos tropeços, tenhamos condições de levantar, dos tropeços da vida, condições de levantar, de dar mais um passo adiante, assim seguirmos em nossa caminhada. Tá? Então, veja, o consolo é fundamental. O consolo vem, seja pelas experiências diretas, quando alguém diz assim, olha, eu estou aqui vendo o seu filho, vendo sua mãe, vendo sua avó, né, que já desencarnou, que já partiu desta vida. Pode vir assim dessa forma, com as identificações feitas pelas vias dessas faculdades espirituais, ou podem vir de uma forma intuitiva, pode vir no campo da nossa própria sensibilidade, pela presença de forças positivas, pela presença espiritual dos corações amigos, que por si só, por essa presença e pela interação nos espaços onde nós estivermos, é algo que vai reverberando em nosso íntimo, em nosso ser, que vai suavizando nossos corações, que vai trazendo, portanto, consolo. Né? E diante, às vezes, de certos conteúdos que surgem quando somos instados na vida a reagir a situações que às vezes são mais violentas, que às vezes são mais tensas, que às vezes são mais conflituosas, né? Conteúdos às vezes perturbadores, que trazem desassossego. Então nós vamos tendo condições de lidar melhor com esses conteúdos que se fazem presentes. Então olha como é uma fonte importante em relação também ao consolo, não só o aprendizado, mas o consolo, uma vez que esse processo de consolo também já está dentro do aprendizado, né? Dentro do processo de educação. E aí nós vamos tendo ainda nessa convivência, nesse cultivo da diversidade dos carismas, isso é importante, é preciso considerar que nós somos espíritos, que nós temos faculdades espirituais e que elas precisam e podem, vou dizer, podem e precisam ser cultivadas, porque é algo que vai favorecendo a nossa própria vida, que vai trazendo um horizonte mais amplo de possibilidades. Quais são essas possibilidades? Vai depender das nossas características, vai depender de como nós cultivamos a espiritualidade, vai depender do que acontece no contexto de nossas vidas. Então aí nós temos variáveis, mas o fato é que possibilidades vão se abrir em nosso horizonte. Tá? Então, se eu estou buscando esse cultivo, se eu estou potencializando os carismas, as faculdades espirituais que eu trago comigo, sejam elas quais forem, isso é muito positivo. Isso nos ajuda demais em relação ao nosso viver e de quem se faz presente à nossa volta, especialmente por aquilo que vem como outro aspecto, já que eu falei da educação, do conforto, né, de ter essa experiência reconfortante, mas também da renovação, que está associado às outras duas, que faz parte de um processo de educação, que faz parte do consolo também, mas da renovação, porque se trata de uma experiência, ainda que em muitos casos perpasse campos mais sutis, mais delicados, que estejam muito mais presentes em nossa inconsciência, e aí tocando, né, emergindo de um modo delicado para as inspirações que chegam, as intuições que vêm à tona. Então, nesses casos também, nas suas mais diversas possibilidades, nós vamos tendo um conjunto de experiências que favorecem o que nós vamos chamar de renovação. O que é isso, renovação? É uma ideia, vamos dizer, como o próprio nome indica, de renovar como um processo dinâmico da vida, né? De nós podermos constantemente passarmos por reformulações acerca do que se faz presente em nossas vidas. E a própria ideia de vida, no seu dinamismo, no seu fluxo contínuo, uma vez que a rigidez, que a imobilidade é algo que se apresenta como contrário à vida. E às vezes nós podemos encontrar situações existenciais de pessoas que representam esse estado de rigidez, de imobilidade. Por exemplo, no que diz respeito a essa questão da espiritualidade, e especificamente com a relação com os espíritos, e de forma ainda mais específica, mais pontual, na relação com os entes queridos, a pessoas que, por vezes, acabam ficando ou se sentindo imobilizadas diante da dor profunda da perda de um ente querido.
Então, às vezes, a morte de alguém que é muito querido, que tem uma importância central, na vida, na construção de uma história, é algo que pode levar a uma dificuldade enorme do fluir da vida, de modo que assim a condição existencial parece ser de rigidez, de um imobilismo. Né? Então a pessoa vive, mas é como se não estivesse mais vivendo. Né? Segue com seus dias, mas os dias já não têm mais gosto, né? Já não tem mais sabor, né? Os dias eles não têm significado, né? Não tem sentido e não tem significado. E então, diante do que nós vamos cultivando das relações, mesmo que não venha a comunicação, mas tem minha avó, minha mãe, ou seja lá qual ente querido, ou no seu grau de parentesco, de grau de parentesco ou não, né? Mas enfim, de qual seja esse vínculo, nós podemos ter notícias, mas também, mesmo que não tenhamos notícias através da mediunidade de quem quer que seja, ou das nossas próprias faculdades, ainda que não tenhamos notícias objetivas, concretas, né, detalhadas, mas às vezes experiências que são mais sutis, na interação com esses corações amigos, que se fazem presentes de uma forma misteriosa, mas verdadeira, vai trazendo uma sensação de conforto em nosso íntimo, vai produzindo, proporcionando um conjunto de sensações que, de um modo geral, repercutem para olharmos o que nos acontece, a nossa experiência com outros olhos e, a partir daí, a cada dia também com outro olhar. E, desse modo, renovando o nosso horizonte de possibilidades, encontrando novos sentidos, e a partir daí significado para viver e de um modo mais pleno, e isso sem fazer com que a saudade desapareça. Então olhe como essas experiências espirituais que vêm a partir das faculdades espirituais que estão disseminadas entre todos nós, como eu disse, cada um ao seu modo, quando cultivadas, podem produzir o aprendizado, o conforto e a renovação como algo tão necessário, tão fecundo para as nossas vidas. Então, assim, nesse nosso encontro, nesse momento de uma breve conversa, de um breve diálogo, eu prefiro chamar assim, tá bom? Dessa forma, nós vamos explorando justamente essa compreensão acerca de uma diversidade de carismas, e aí podemos falar, como já falamos tantas vezes, de faculdades espirituais, de compreender os carismas como faculdades espirituais que estão disseminadas, né, compartilhadas de formas diferentes, com expressões diferentes, com resultados diferentes, mas que estão disseminadas, e o mais importante, faculdades essas, né, que podem e devem ser estimuladas. Eu vou usar outra palavra que eu acho melhor do que estimuladas, cultivadas. Por quê? É diferente de um estímulo. O cultivo representa um cuidado, né? É aquela ideia justamente do cuidado do cultivo de uma planta, né? De você cuidar do terreno, de você regar, de podar, de combater as pragas. Veja, um conjunto de ações que representam cuidado para favorecer a eclosão, o desenvolvimento, a permanência e, no seu próprio ciclo, a produção do que é facultado pela própria vida nesse seu fluir constante em termos de cores, de aromas, de sabores. Né? Então nós vamos justamente usando essa palavra cultivar como uma palavra que é muito mais precisa, que é muito mais adequada para falar das experiências relacionadas às faculdades espirituais que podem ser potencializadas, que podem ser ampliadas em função de nossas escolhas, em função de nossas práticas. Esse é o convite que fazemos. Estarmos nesse momento compartilhando de uma mesma vivência, não vou dizer só de um conteúdo, tá? Como disse logo no início e volto a afirmar agora, estamos compartilhando de uma ambiência, e de uma ambiência que é espiritual. Aqui o nosso anseio, o nosso desejo é que estejamos
envolvidos, envolvidas por forças positivas, por corações amigos que se fazem presentes, que possam interagir conosco, nos trazendo sentimentos ou sensações agradáveis, que possam de alguma forma contribuir para que a nossa inspiração seja ampliada, nossas intuições também, de modo a favorecer o nosso viver cotidiano. E isso é algo, portanto, que em nosso entendimento vai ocorrendo nos espaços onde nós estivermos. Então se trata de uma partilha, de um momento de comunhão. E, embora seja simples, muito simples, mas já é uma escolha que representa esse cultivo de nossas faculdades espirituais e nossa relação com a dimensão sagrada da vida. Então nós ficamos muito felizes por essa oportunidade de estarmos partilhando um instante como esse. E nosso desejo é de que ele seja preenchido de paz, que seja preenchido de renovação, que seja preenchido de proteção, do cuidado espiritual que por vezes, eu não vou nem dizer por vezes, mas que sempre se faz necessário diante dos desafios que nós temos em nossos próprios passos nessa caminhada da vida, não é? Então esse é o desejo de nosso coração, a nossa gratidão mais uma vez por essa oportunidade de estabelecermos um processo de comunhão. Eu desejo que Deus nos abençoe, que Jesus, como uma expressão do amor incondicional, esteja sempre presente em nossos corações, em nossos dias, em nossas noites, em nossas relações pessoais, íntimas, que estabelecemos conosco, nas relações que estabelecemos com as pessoas que estão à nossa volta, em nossa relação com a natureza, que isso, portanto, venha favorecer com plenitude a vida e o seu desabrochar, como eu disse, trazendo em termos de produções, cores, aromas, sabores, e assim nos dando cada vez mais sentidos e significados para vivermos melhor, mesmo em meio a todos os desafios que nós vamos encontrando ao longo desta jornada de nossas vidas. Tá bom? Então isso é o que eu gostaria de compartilhar, que compartilhamos juntos, nossos votos de paz mais uma vez e um beijo enorme no coração. Até uma próxima. Tchau e mais uma vez muito obrigado. Beijos.